Pessoal, estamos aqui com o Bruno Molineiro. Ele escreve para a Folha desde 2010. Ele é autor do blog Era Outra Vez, de literatura infanto-juvenil. Vai completar 2 anos o blog agora em julho. Em julho faz 2 anos de blog, 2 anos. Obrigado a todos que estão entrando, pessoal. Estamos com o Bruno Molineiro, do Era Outra Vez. Ele é autor do blog Era Outra Vez, de literatura infanto-juvenil. E vamos falar aqui, bater um papo sobre o cenário da literatura no Brasil, no mundo. Bruno, eu começo falando de vendas, que acho que é um tema caro para escritores, para editoras. E a gente teve uma redução, não na venda, mas na produção no ano passado, de 1,2 milhão de livros frente a 2016. Uma produção menor significa também vendas menores, né? Acho que é o 4º ano de queda no mercado editorial, né? Em geral, não só de infanto-juvenil. Sim. E queria que você comentasse com a gente se é só uma crise econômica, se é uma marolinha que pode melhorar. Fique à vontade. Mas primeiro eu queria agradecer aí o convite, é sempre legal poder falar com o pessoal sobre literatura para criança, que não tem muito espaço, são raros espaços na imprensa, na internet, para falar sobre o tema. Sobre venda, é uma crise. Acho que é uma análise que a gente podia passar 3 horas aqui falando sobre isso, porque tem pano para manga. Uhum. A gente deixou de vender porque o país passou por um momento, está passando por um momento econômico delicado, assim como você deixou de vender carro, você deixou de vender geladeira, você deixou de vender casa, você deixa de vender livro também. Sim. Mas é um problema estrutural um pouco maior. O livro para criança está inserido dentro de um contexto grande do Brasil, você não consegue analisar só ele como se tivesse uma redoma de vidro, né? Se tem um problema de estrutura de escola, em que você tem uma massa de pais que não leem, professores que não leem, e aí formam crianças que não leem. E aí, a partir daí, você vende menos livro, produz menos livro, porque você não tem quem leia. Você tem um problema histórico o Brasil foi proibido durante quase toda a sua história a ter imprensa, né? A produzir livro, produzir jornal. É muito recente a imprensa no Brasil, então é algo que não é exagero dizer que a gente está ainda se acostumando, é um processo histórico que é lento. Enfim, você tem desigualdades econômicas, tem desigualdades sociais, tem um monte de coisa aí que acaba influenciando nessas quedas mesmo e que é um pouco chocante, né? É 1 milhão a menos de livros na praça do que em 2016. É 1 milhão do total de quantos? Você Nossa, eu sou péssimo de número, mas... Eu também. Mas olha no blog tem todos os números... direitinho explicado. Legal. Pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Bruno Molineiro. Ele escreve para a Folha desde 2010. Ele é autor do blog Era Outra Vez, sobre literatura infanto-juvenil. E esse é o assunto da nossa conversa aqui hoje. Bruno, um tema mais do que atual, você escreveu hoje na Ilustrada a respeito, que é o novo PNLD literário, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Certo. Ele fixou temas no edital e editoras e escritores não gostaram muito disso, né? Eu queria primeiro que você explicasse isso para quem está acompanhando. Tá. Em linhas gerais, o Brasil sempre foi o governo, né, brasileiro sempre foi um grande comprador de livros. Era até pouco tempo atrás o maior comprador de livros no país. Só que no fim do governo Dilma, também no bojo da crise econômica, o antigo edital de compra de livro para as escolas, que era o PNBE, foi extinto e não comprou-se mais livro. E o governo, que parecia uma boa notícia, ele lançou um edital esse ano que chama PNLD Literário, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Ele já existia para livro didático e livro paradidático e resolveu que ia também nesse ano ter livro de literatura. Só que aí, quando os editores, os autores, os ilustradores, eles viram as regras do edital, eles acharam um pouco complicado porque, segundo eles, havia uma mistura entre o que era literatura e o que era escola e livro didático. Porque o edital ele determina alguns temas
você tem que falar sobre a descoberta da juventude, você tem que falar sobre a relação com a família e com os amigos, você tem que falar sobre o que é conhecer si mesmo. E se você não quiser falar sobre nenhum dos temas previstos no edital, você tem que explicar o novo tema que você quer dizer e justificar porque você está querendo falar dele. Tipo pedir bênção do Papa, né? Exato, exatamente. Então, na verdade, o que os autores reclamam é que você primeiro cria uma moral da história para depois criar a história, e que isso é um pensamento inverso em relação ao que é produzir literatura. Fora isso, tem os tamanhos também de livro pré-determinados, são 3 tamanhos só. Então, qualquer livro que já esteja publicado fora desse tamanho, ou ele é adaptado para o tamanho do edital, ou ele não vai poder participar e não vai poder ser comprado pelo governo. Legal. Em cima disso que você falou, dessas limitações, eu separei 2 frases aqui que estão no seu blog. Uma é dessa matéria de hoje, que a pedagoga Sandra Medrano, ela disse que a literatura não é produzida dessa maneira, né, impondo limites. Isso fica a cargo dos livros didáticos, paradidáticos. A literatura de qualidade está aberta para reflexões e interpretações. Certo. E o Ricardo Azevedo, o escritor Ricardo Azevedo, também no seu blog, disse que a literatura tem que entrar na escola para bagunçar um pouco, trazer ideias que não são esperadas, mostrar conflitos e contradições humanas. Você, lendo muitos livros, né, de literatura infanto-juvenil, como você vê isso você acha que às vezes há um menosprezo pela criança, pelo adolescente, dele entender a literatura feita para ele? Eu não sei se é um menosprezo. Dentro dos livros publicados tem muito livro bom, muito livro de alta literatura, com qualidade, com escritores ótimos, ilustradores incríveis sendo produzidos, mas também tem uma massa de livros que se encaixa um pouco nisso que a Sandra Medrano falou, em que o objetivo, a moral da história, porque você quer ensinar a criança a ser uma pessoa virtuosa, isso se sobressai. Então é um livro que o autor senta e fala, putz, eu preciso, sei lá, ensinar a criança a escovar os dentes. Então a partir daí, dessa moralzinha, ele vai lá e cria uma história. Ou reciclar o lixo, que é só temas caros ao mundo contemporâneo, né? Falar sobre o aquecimento global. Então ele vai lá e cria uma história um pouco manca, né? Porque você não está ali criando alguma coisa nova, você não está criando uma coisa que quebra expectativa, você não está fazendo literatura, você está fazendo alguma coisa que carrega uma moral para a criança ser melhor, e, enfim, para o professor usar na escola, e as escolas, é um problema, como eu te disse, bem estrutural. Aí as escolas olham e falam, putz, que legal esse livro que ensina a criança a escovar os dentes, né? Então vamos comprar, então você acaba vendendo mais livro, e aí acaba sendo uma coisa meio complexa, mas acontece muito. Sim. Acontece bastante. Pessoal, estamos com o Bruno Molineiro, ele escreve para a Folha desde 2010 e é autor do blog Era Outra Vez, de literatura infanto-juvenil. Quem tiver perguntas pode mandar, por favor, que eu estou acompanhando aqui as mensagens. Bruno, dentro disso, tudo isso que a gente já conversou até agora, no começo do ano ficou muito conhecido o livro A Parte Que Falta, que a youtuber, blogueira Juju, ela pegou um livro e folheou ele inteiro contando a história, falando que, pessoal, que livro, esse livro é muito legal, vocês precisam conhecer. E explodiu as vendas. O que poderia ser ruim, né, para a editora, tá mostrando o livro inteiro, teve livraria falando em aumento de mais de 100 vezes, né? Só que, ao mesmo tempo que isso é legal, que é um baita livro, né? Mas é meio ruim quando precisa um fator externo, uma youtuber com milhões de seguidores, para alavancar desse jeito e tornar um livro manchete, né? Você pode ver por esse lado, em que talvez precise de um fator externo, mas eu enxergo um pouco por outro também, que bom que ela escolheu falar sobre livro para criança e isso acabou sendo divulgado e vendeu. E transformou o Shel Silverstein, que é o autor americano do livro, num cara conhecido aqui no Brasil, né? O livro é de quando mesmo? Não é novo, né? Não, o livro é antigo. Dos anos 80, né? O Shel Silverstein morreu em 99, se não me falha a memória. Então o livro é bem anterior a isso. Sim. E é bom. Eu adoraria que, sei lá,
caixas de sabão em pó tivessem coisas sobre livro, que toda vez que você comprasse alguma coisa no mercado, viesse uma resenha de livro infantil. Talvez pouco a pouco o livro acabaria se tornando uma coisa mais do dia a dia da criança. Acho que a Juju fez um serviço super importante para os autores, para os ilustradores, para as crianças, porque realmente é um livro legal. É um livro legal. Entra naquilo que a gente falou, deixa espaço para a interpretação da criança. Exato. É um livro um pouco óbvio, é um livro literariamente muito bom, muito bom, que não vai de formulazinhas para ser educativo, né? A gente se propõe a fazer literatura, o que tem que se valorizar quando a gente encontra alguma coisa assim. Legal. Pegando uma mensagem aqui, Bruno, o Marcos André Daniel, ele comenta: precisamos levar educação para o povo, para nossas crianças, dar estrutura para elas, assim, quem sabe, as mesmas terão condições de ter sequer um livro para ler para material escolar adequado. É aquilo que você comentou. O começo da nossa conversa, né? É um problema de estrutura do país que é extremamente complexo. O Lelis Mendes também reclama, falta incentivo cultural governamental, é algo que a gente já comentou aqui também. Com certeza. Legal. Muito legal, pessoal. Continuem mandando mensagens, que eu tô de olho aqui. Queria fazer perguntar do exterior. Eu acho que é sempre legal, né? Quando envolve grandes mercados, a gente comparar com o exterior. Sim. Primeiro das vendas. Esse fenômeno que a gente comentou também acontece lá fora, de dificuldade, de crescimento, leve queda? Eu acho que qualquer crise econômica você retrai a economia como um todo e aí você acaba retraindo também o mercado de livro. É normal. Mas inevitavelmente o mercado dos Estados Unidos, da Europa, pelo menos a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, eles têm um mercado de livro muito forte para criança, é um setor muito valorizado e não, dá de 10 a 0 no nosso, é incomparável. Cifras, valores, quantidade de títulos, enfim, a mesma qualidade do papel, da impressão, eles estão num estágio mais avançado do que o mercado brasileiro. A gente tem algumas feiras conhecidas lá fora, né? Sim, a mais famosa é a Feira de Bolonha, que é a feira que concentra todo ano o mundo inteiro que produz livro para criança, aparece ali para ver as novidades. É lá que é revelado o que eles chamam de Nobel da Literatura Infantil Juvenil, que é o prêmio Hans Christian Andersen, que é um dos grandes caras que fizeram Conto de Fada, enfim. Lá que eles divulgam também. Tipo, é o evento anual, assim, todo mundo que gosta disso e trabalha com isso aparece lá anualmente em Bolonha, na Itália. Legal. E no Brasil temos alguma feira de literatura infantil juvenil? Evento? Não, você tem alguns eventos acadêmicos que acabam refletindo um pouco sobre isso. Você tem a Bienal do Livro, tanto de São Paulo quanto do Rio. A Feira de Porto Alegre também leva bastante, ou levava, parece que as coisas estão meio estranhas lá, bastante autor infanto-juvenil. E a Flip tem a Flipinha, no ano passado foi uma programação bem enxuta, bem menor, porque também falta de grana. Esse ano ainda não sei como é que vai ser, eu tô tentando ficar de olho nisso. Vai ser julho, julho, né? Julho, fim de julho. E é isso, um evento grande de literatura infanto-juvenil, temático, aos moldes de Bolonha, aqui não acontece. Legal. Bruno, pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Bruno Molineiro. Ele é autor do blog Era Outra Vez, que vai completar 2 anos agora na Folha, sobre literatura infanto-juvenil. Escreve para a Folha desde 2010. E quem tiver mensagens, perguntas sobre o assunto, pode mandar que eu estou acompanhando. Bruno, você comentou dos grandes temas da literatura infanto-juvenil, que são universais, que é conflitos, descobertas, né? E acho que dos anos 90 para cá, o que a grande mudança na nossa sociedade foi, sem dúvida, a tecnologia, né? E queria saber como é a tecnologia, como ela é retratada nos livros infantis, se aparece como um desses grandes assuntos, ou se é meio mais lateral, enfim... Não, na verdade, todo assunto e qualquer assunto pode ser tema de um livro. A tecnologia, claro, aparece, até porque quando você fala de criança, a fantasia, a tecnologia, o futuro sempre acaba sendo um tema, ou pode ser um tema, mas é fácil de encontrar. Claro. Talvez a grande questão da tecnologia dentro da literatura para a criança seja a questão do livro digital, que aí sim é um mercado que não está em expansão, mas também parece que não está em retração.
Existem alguns exemplos muito legais de livros digital para criança sendo feitos, editoras especializadas, é um mercado interessante. Mas também existe muita coisa estranha sendo feita com um mero PDF que você só vira a página que você não entende porque aquilo não está sendo impresso, talvez seja só uma questão de custo, né? Não quiseram imprimir o livro e soltaram um PDF para você ler. Isso aí é... E mais uma vez, comparando com fora, que nem você me perguntou, Sim. Lá a gente tem grandes exemplos, mesmo na Feira de Bolonha, de bons livros digitais. Obrigado pessoal. Estávamos ao vivo, tivemos um pequeno problema de conexão, estamos de volta. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Estamos com Bruno Molineiro, do blog Era Outra Vez, falando de literatura infanto-juvenil, e ele comentava da questão de livros que foram retirados das escolas por pressões de grupos, tanto de direita quanto de esquerda. E é isso. A literatura para criança você não pode analisar ela fora do contexto. A gente passou está passando por um momento em que a arte, a produção, seja literária, seja de artes plásticas, de teatro, ela vive um patrulhamento. E tanto de grupos de direita, que não querem que aquilo saia por algum motivo, tanto de grupos de esquerda ou de grupos de afirmativos que acham que aquilo desrespeita alguma minoria ou algum grupo e preferem, em vez de procurar justiça, alguma coisa, eliminar a obra. Isso acaba caindo na literatura para criança, é inevitável. Mas, enfim, acontece e continua acontecendo. Eu acho que é um tempo um pouco instável, assim, que a gente tem que ficar de olho e sempre acontecer. Mas o que eu tento fazer é noticiar e refletir sobre essa situação. Acho que esse é o papel da imprensa, né? Sim. E, falando em noticiar, lá no seu blog, você... 2 livros recentes que você noticiou. Um foi Karl Marx para criança, né, a adaptação da obra dele. E o outro é mini biografias para adolescentes, abordando feminismo, para ter um contato com o feminismo. Entra completamente nisso que a gente falava. São livros que não são de literatura, né, esses 2 exemplos. Eles são livros mais uma pegada mais informativa. Do Marx, ele adapta para linguagem infantil as ideias do filósofo, e do grupo feminista lá pega algumas mulheres importantes do mundo e do Brasil e faz uma pequena biografia para que, sobretudo meninas, fiquem conhecendo outras mulheres importantes e desperte um sentimento de feminista e de simpatia a outras mulheres e de empoderamento, né? Essa é a palavra do ano passado, não sei. Eu acho interessante, enfim, do ponto de vista de mercado é legal, porque você tenta achar novos públicos, talvez uma menina que nunca queira ler aquela matéria ou aquele livro porque acha o tema interessante, mas enfim, do ponto de vista pessoal, de alguém que resenha livro e faz crítica de livro, acho que só tem que tomar cuidado, porque é muito perigoso do livro se tornar um panfleto, né? Não ser panfletário, não ser, enfim, alguma coisa de um partido político, que aí eu acho que já foge da proposta, mas isso aí tem que avaliar caso a caso, né? Sim, legal. E você entrevistou recentemente a Yolanda Reis, que é uma escritora colombiana. Ela é especialista na formação do leitor, né? Sim, do leitor criança. Do leitor criança. E, alô, você que tem bebês, que tem filhos muito pequenos, vem uma parte muito interessante, que ela recomenda, né, de ler para o bebês, literatura, livros, enfim, contos, e você lê em voz alta. Qual o impacto que isso tem na formação do futuro leitor? Então, segundo ela, não tem uma ordem exata e direta relacionada a isso, né? Não quer dizer que um bebê que ouvia livros, né, os pais contarem histórias de livros quando ele era criança, ele vai necessariamente se tornar um adulto leitor ou um escritor, ou enfim, alguma coisa assim. Mas, segundo ela, é um papel muito importante que o bebê ele tem a necessidade de ouvir a sua língua e ouvir a literatura, porque é a língua mais ritmada, né? É como se fosse a música. E a partir daí ele toma esse contato, há uma aproximação entre pai e filho, mãe e filho, muito importante, de ter esse contato do bebê no colo, e a partir daí ele cresce, aí ele consegue ler, sentar e ver, e aí é aquilo que a gente, mais uma vez, que a gente já conversou, que é a relação desde criança, desde pequeno com o livro, e aí se torna muito mais fácil, as coisas acabam acontecendo naturalmente, de se tornar um adolescente leitor, talvez um adulto leitor, e a literatura e o livro acaba se
fazendo parte da vida dele. Isso tem reflexos na educação, por exemplo. Ele vai se tornar, muito provavelmente, um aluno melhor, que aí muito provavelmente ele vai entrar numa faculdade melhor, muito provavelmente numa faculdade melhor ele vai ter um emprego melhor, vai ganhar mais dinheiro. Enfim, é tudo muito nebuloso. Pode ter acontecido mil coisas nesse meio do caminho que atrapalham esse caminho. Mas é uma possibilidade. Aumenta essa possibilidade disso acontecer desde você lendo com a criança desde pequena. Né? Legal. Pessoal, estamos com o Bruno Molineiro, ele é autor do blog Era Outra Vez, de literatura infanto-juvenil. Já estamos acabando essa transmissão. Eu queria só fazer uma pergunta sobre ilustradores, que eu acho que é parte importante do livro Infanto-Juvenil. A gente muitas vezes se concentra tanto no escritor, né? E queria que você comentasse, eles são prestigiados assim como autores? Tem autores que são ilustradores? Como é isso? Cara, o Brasil, ele é